cenário bíblico, a cidade de Jerusalém é mais do que um simples ponto geográfico. É um símbolo de promessa, redenção e restauração para o povo de Deus. Dentro deste contexto está o versículo 12 do capítulo 9 do livro de Zacarias, onde lemos: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Esta porção bíblica representa uma mensagem de esperança e fé, revelando a promessa divina de um retorno triunfal à Cidade Santa. Nesta análise, mergulharemos profundamente na riqueza deste versículo, explorando suas implicações históricas, espirituais e proféticas. Para compreender plenamente a magnitude desta passagem, é essencial contextualizá-la dentro do livro de Zacarias e no sentido mais amplo das Escrituras Sagradas. Zacarias, um dos profetas menores do Antigo Testamento, foi comissionado por Deus para transmitir mensagens de coragem e exortação ao povo de Israel durante o período de restauração após o exílio babilônico. No capítulo 9, Zacarias profetiza sobre o futuro triunfo de Jerusalém e a vinda de um rei justo e humilde. Jerusalém, ao longo de sua história, foi uma cidade de grande importância estratégica e simbólica, muitas vezes comparada a uma fortaleza devido à sua localização geográfica e às suas características defensivas. Jerusalém está situada em uma posição elevada nas montanhas da Judéia, o que lhe conferia vantagens defensivas naturais. Rodeada por vales profundos, como o Vale do Cedron e o Vale de Inom, e com acesso limitado por terreno montanhoso, a cidade era difícil de ser conquistada por invasores. A cidade de Jerusalém era protegida por impressionantes muralhas e torres. As muralhas eram construídas com pedras maciças e possuíam torres de vigilância estrategicamente posicionadas ao longo delas. Essas defesas físicas forneciam proteção adicional contra ataques inimigos. No coração de Jerusalém havia uma cidade real, conhecida como a Cidade de Davi. Esta fortaleza era o centro do poder real e servia como último reduto de defesa em caso de invasão. A Cidade de Davi era uma fortificação impressionante, com paredes espessas e uma localização estratégica no ponto mais alto da cidade. Jerusalém também era vista como uma fortaleza espiritual e religiosa. Era o local do templo do Senhor, o lugar onde o povo de Israel adorava a Deus e buscava sua proteção. Este aspecto espiritual fortalecia o vínculo emocional e psicológico do povo com a cidade, reforçando ainda mais sua identidade como uma fortaleza de fé. Ao longo de sua história, Jerusalém enfrentou numerosos ataques e cercos, mas resistiu bravamente muitas vezes. A cidade resistiu aos assaltos dos assírios, babilônicos, gregos e romanos, entre outros. Cada vez que Jerusalém era sitiada, sua fortaleza física e espiritual era posta à prova, e muitas vezes o povo via nesses momentos uma manifestação do cuidado e o amor de Deus para com eles. Vale ressaltar que Jerusalém era uma fortaleza não apenas por suas características físicas como uma cidade fortificada, mas também por seu simbolismo religioso e por sua história de resistência. Era um local de refúgio para o povo de Deus, tanto em termos materiais quanto da fé em Deus. Este retrato de Jerusalém como uma fortaleza é vista de forma poética e profunda em passagens bíblicas como Zacarias 9:12, onde os presos de esperança são chamados a voltar para a segurança e proteção que somente a cidade de Jerusalém, como uma fortaleza, poderia oferecer. O versículo 12 em questão, que diz: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Aqui a imagem de presos de esperança evoca a condição do povo de Israel, que apesar de ter sido disperso e oprimido, mantinha viva a esperança da promessa divina de restauração. Esta passagem sublinha não apenas o contexto histórico da restauração de Jerusalém após o exílio, mas também com a experiência espiritual de todos os que foram cativos do pecado e da desesperança.
encontrando libertação e esperança em Deus. O chamado para voltar à fortaleza é uma intimação para retornar à proteção e segurança que só podem ser encontradas na presença de Deus. Jerusalém, neste aspecto, representa não apenas uma cidade material, mas o lugar da presença do Criador dos céus e da terra, onde os filhos de Israel podem experimentar a plenitude da comunhão com o Senhor. Esta volta à fortaleza é um convite para uma reconciliação espiritual, uma aproximação ao centro da vontade de Deus. Devemos entender o que de fato Zacarias quis dizer em presos de esperança. Presa normalmente se refere a alguém que está sob custódia ou controle, muitas vezes em uma situação de confinamento ou limitação. Neste versículo, presos de esperança podem ser aqueles que estão enfrentando dificuldades, lutas ou até mesmo situações de opressão, mas que ainda mantêm uma esperança firme em Deus. Essas pessoas podem sentir-se presas por circunstâncias adversas, mas sua esperança não é restringida por essas dificuldades. Pelo contrário, eles estão presos à esperança de que Deus intervirá em seus problemas e os libertará. Essa esperança é uma âncora para suas almas, mantendo-os vivos, firmes e constantes, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Ser preso de esperança implica estar tão firmemente arraigado na esperança em Deus que mesmo as batalhas mais severas não conseguem abalar essa convicção. É uma postura de fé que sustenta e fortalece o indivíduo nos momentos delicados da vida. A promessa de ser restaurado em dobro é uma expressão do amor abundante e da graça redentora de Deus. Ele não apenas restaurará o que foi perdido, mas também compensará além da medida. Isso faz lembrar a promessa de Deus em Joel capítulo 2, versículo 25 e 26, onde ele diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Mais adiante, comereis abundantemente e vos fartareis. Além do simbolismo histórico e espiritual, este versículo também tem implicações proféticas. Ele aponta para o cumprimento final da promessa de Deus de redenção e restauração através de Jesus Cristo. Jesus é o rei humilde e justo que entrou em Jerusalém montado em um jumento, conforme profetizado em Zacarias 9:9, e que por meio de sua morte e ressurreição oferece a redenção em dobro para todos os que creem nele. Meus amados irmãos e caros ouvintes, em um mundo repleto de incertezas, angústias e sofrimentos, milhares de pessoas podem sentir-se como presas de esperança, lutando contra situações contrárias que parecem esmagadoras. Zacarias 9:12 nos fala que, mesmo nas horas mais delicadas, ainda podemos manter viva a chama da esperança em nossos corações, certos na promessa de que Deus está conosco e nos sustentará através de todas as dificuldades. A promessa de ser restaurado em dobro nos faz entender que Deus não apenas nos resgata de nossas lutas, mas também nos recompensa abundantemente por nossa humildade, fidelidade e confiança nele. Essa restauração pode vir de várias formas: cura física, reconciliação em relacionamentos quebrados, provisão financeira ou renovação espiritual. Não importa quão desesperadora seja a nossa situação, podemos confiar que Deus é capaz de transformar nossas perdas em ganhos e nossas lágrimas em alegria. Em um nível pessoal, Zacarias 9:12 nos faz pensar sobre nossa própria caminhada. Onde estamos buscando nossa esperança e segurança? Estamos nos voltando para Deus como nossa fortaleza em tempos de dificuldade? Ou estamos confiando em nossas próprias forças e recursos? Essa passagem nos ensina a depositar nossa confiança no Senhor e a buscar nele nossa reconstrução. Na qualidade de crentes em Jesus, somos chamados a ser agentes de esperança e alegria neste mundo. Assim como Zacarias foi comissionado por Deus para transmitir mensagens ao povo de Israel, também somos chamados a compartilhar o evangelho da graça e do amor de Deus com nossos semelhantes, oferecendo-lhes a mesma palavra de renovo que encontramos em Cristo. Portanto, o profeta Zacarias nos deixou uma mensagem que, sem dúvida alguma, é muito mais do que uma simples promessa de restauração material. É um chamado para o relacionamento renovado com Deus, uma declaração de esperança para os oprimidos e uma profecia do cumprimento final da redenção em Cristo. Que possamos
responder a este chamado para voltar à fortaleza, confiando na promessa de que Deus nos restaurará em dobro, não apenas nesta vida, mas na eternidade que está por vir. E Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.